Quarta-feira, 9 de agosto, grande abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos de volta aqui na programação para mais um TV Mar News. Liderlan Araújo aqui chegando para poder te acompanhar na próxima hora com os principais assuntos, as notícias de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo e toda a repercussão também com o portal Gazeta Web, que retransmite neste exato momento a nossa programação. Vamos daqui para frente com a movimentação do Departamento de Jornalismo da TV Mar, deixar você bem informado com a participação do repórter Fernando Palmeira, daqui a pouco direto das ruas, as entrevistas no estúdio e também as matérias produzidas de forma original, né? Emissora genuinamente alagoana e que faz parte aí dos veículos da organização Manon de Melo, tá certo? Vamos começar o programa de hoje, como sempre, agradecendo toda a equipe que faz um trabalho brilhante aí também nos bastidores, desde o Departamento de Jornalismo, mas também na retaguarda, proporcionando para você a melhor informação. O programa será reprisado no decorrer do dia, de acordo com a grade da nossa emissora, lembrando também que as nossas redes sociais são ferramentas importantíssimas para a sua interação com a produção do programa, tá certo? Vamos lá, começando o programa de hoje com os destaques da Gazeta de Alagoas, o mais completo também conteúdo do nosso estado, 88 anos de tradição, de credibilidade, de compromisso com a notícia e que traz em sua capa como destaque: Lula diz que nunca foi tão urgente ampliar cooperação. Ao abrir a cúpula da Amazônia em Belém, no Pará, ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou o que chamou de severo agravamento da crise climática e avaliou que nunca foi tão urgente retomar e ampliar a cooperação entre países da região. As nações amazônicas fecharam acordo sem meta comum contra o desmatamento. Detalhes na página A5 aqui da Gazeta, tá? E esse vai ser também um dos assuntos, né? A parte climática, né? O forte calor registrado no mês de julho em todo o mundo. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes com a participação do Fernando Palmeira, que entrevistou o Vinícius Pinho, né? Superintendente da Sala de Alerta da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Alagoas tem redução de 20% no número de homicídios em julho, aponta a Secretaria de Segurança Pública. Nós repercutimos ontem com a fala do governador Paulo Dantas esse material, né, que trouxe detalhes e algumas providências que a Secretaria de Segurança Pública também tem adotado para poder controlar, né, essa onda de homicídios aqui no estado e trazendo números como essa redução em 20% no número de homicídios no mês passado. Balança comercial do estado acumula superávit de mais de 110 milhões de reais em 2023. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e mostra que em 7 meses exportações alagoanas somaram quase 2 bilhões e meio de reais. Para ser mais preciso, 2,6 bilhões de reais, enquanto as importações chegaram a quase 1 bilhão e 900 milhões de reais. Está aqui detalhes também na página B1 aqui da Gazeta. Colômbia é a única representante das Américas nas quartas da Copa. Juniele Rocha, do Timaço da Gazeta, vai trazer detalhes também no decorrer da nossa programação no canal Esportes. Mais de 500 pessoas dão entrada em emergências por atropelamento. Esses e outros assuntos você acompanha na Gazeta de Alagoas com todos os detalhes também e sempre estamos repercutindo na abertura do TV Mar News. Bom, uma decisão aqui para a gente dar sequência, um vídeo que circula nas redes sociais mostra um torcedor do CRB sendo agredido no Marco dos Corais, no bairro Ponta Verde, em Maceió. O caso ocorreu na tarde do último domingo. Nós estamos com esse vídeo aqui nesse exato momento, mostrando esse momento do espancamento. Nas imagens, um torcedor do CRB foi cercado por 3 pessoas, nos quais 2 delas cometem a agressão e arrancam a camisa da vítima. O homem agredido decidiu não registrar boletim de ocorrência. E essa é apenas uma das medidas, né, que nós estamos acompanhando que são necessárias diante dessas atitudes em que a sociedade espera, né, com mais rigor, uma ação da justiça. E ainda nesta condição que se envolve entre violência e futebol, e principalmente que tem gerado muitos casos aqui em Alagoas, o Ministério Público do nosso estado solicitou o banimento da torcida organizada Mancha Azul do CSA por 6 meses. A Federação Alagoana e a Confederação Brasileira de Futebol também foram informados desta decisão, além da Polícia Militar. Quem vai trazer mais detalhes nesta sequência e sobre esse assunto, Rogério Costa,
Costa, que faz parte também dos veículos da organização Arnon de Melo, pelo portal Gazeta Web, pelo Jornal da Mix na manhã de hoje também e agora aqui no TV Mar News. Internauta da Gazeta Web, um despacho da promotora de justiça Sandra Malta, do Juizado do Torcedor, expedido ontem, recomendou à Federação Alagoana de Futebol e à Confederação Brasileira de Futebol o banimento por 6 meses da torcida organizada Mancha Azul dos estádios. Isso em todo o país. A promotora citou o espancamento do torcedor do CRB, Cimei Araújo, como principal motivação para o pedido. Além do banimento, os integrantes da torcida organizada, devidamente uniformizados, ficam proibidos de circular na área de entorno dos estádios de futebol de todo o país. Eles têm que manter uma distância de 5 quilômetros dos locais onde os jogos são realizados. Está proibida a entrada de qualquer objeto que possa identificar a torcida organizada Mancha Azul nos estádios. Bandeiras, camisas, bonés, faixas, instrumentos musicais. A Polícia Militar está sendo notificada da decisão e terá que fazê-la cumprir. Pelo menos essa é a determinação do Ministério Público, da promotora, em sua decisão. Cabe aos integrantes da torcida organizada recorrerem da situação. Inclusive, o presidente da torcida organizada, conhecido como Bebezão, chegou a ser preso, acusado de uma suposta participação em uma tentativa de homicídio contra um torcedor de 22 anos. Esse último caso, que realmente chamou muita atenção. O torcedor agredido, ele deu entrada no HGE, em estado grave, correndo sério risco, agredido a golpes de porrete. E no porrete continha pregos que lesionaram ainda mais, prejudicaram ainda mais a situação do torcedor que sobreviveu, mas que ficou com sequelas, gravemente ferido, lutando para a recuperação. Do Ministério Público, para a Gazeta Web, Rogério Costa. Pois é, nós vamos continuar repercutindo esse assunto, né, dessa decisão do Ministério Público de Alagoas, também no canal Esportes, com o pessoal da Federação Alagoana de Futebol, que vai marcar presença no estúdio logo no decorrer da nossa programação. Nós vamos trazer detalhes, né, quais as providências que serão adotadas de agora por diante. Um buraco flagrado pela reportagem da TV Mar também tem tirado o sossego dos moradores e gerado problemas para as pessoas que passam pelo local. Ele atrapalha o tráfego de veículos e coloca os pedestres em risco. É aqui na Jatiuca, próximo ao Parque da Mulher. O repórter Fernando Palmeira vai trazer detalhes com imagens do repórter cinematográfico Francisco Nogueira a respeito desta situação. A dúvida é, quem vai resolver o problema? Prefeitura ou BRK? Fernando Palmeira, grande abraço para você. Bom dia. Ok, meu querido Viderlan, um abraço para você, boa tarde, desejando para todos um bom dia ainda, né? Para quem nos assiste, quem faz parte da nossa equipe. Ô Viderlan, você já ouviu falar do Parque da Mulher aqui em Maceió? Fica bem pertinho do The Square, fica aqui bem paralelo à Avenida Amélia Rosa, Avenida Governador Antônio Gomes de Barros. É aqui a Avenida Luiz Ramalho de Castro, Parque da Mulher. A Prefeitura há pouco tempo beneficiou, plantou, é um canteiro central largo no binário que tem aqui nesse paralelo. É que mais uma vez a gente volta para chamar a atenção da buraqueira que o asfalto com as chuvas. É um terreno arenoso e com as chuvas fortes, a erosão subterrânea faz com que essas crateras apareçam. Um caminhão já caiu por aqui no buraco e outros carros também agora há pouco já bateram nessa cratera que o Chico vai mostrar. A gente vai conversar aqui com o José Marcos da Silva Almena, é morador, fica de frente à casa dele, de frente para essa cratera aí. Como é que eu com esse buraco aí mesmo? Rapaz, é triste, né? Que é arriscado um carro desviar batendo outros carros que estão aqui parados, até pegar até pessoas mesmo também, né? Que atravessam aí também. Mas é aquela coisa, a gente apela para a prefeitura, que o serviço é da prefeitura, não é da BRK não, porque não tem erosão de saneamento, nem água, né, vazamento, então é da prefeitura. Aí já caiu ontem um caminhão aí dentro, a sorte que teve um rapaz, teve outro caminhão aqui limpando as árvores, né, podando
da prefeitura e foi que ajudou aqui a tirar o caminhão de dentro. Mas essa cratera aqui fica perigoso aqui. Os carros tudo parados, a gente atravessa aqui, arriscado o cara desviar, bater em outros carros, pegar a criança, né? Agora a iniciativa de vocês é sinalizar com os coquinhos que tem ali, arrumar. É a única coisa que a gente tem que fazer é isso, é colocar coco, mas mesmo assim os caras ainda passam por cima, ó. Tá vendo aí, ó? Tudo passando por cima, assim, arriscado bater, né? É verdade. E provocar um acidente mais grave, né? Então vamos Aí fazer estamos esse apelando aqui para a prefeitura para ver que vem aqui, ver esse negócio que já estão filmando, para a prefeitura vir aqui e resolver esse problema o mais rápido possível, né? Porque o buraco cada dia mais está aumentando, né? Com esse apelo, com certeza, a Prefeitura vai mandar a equipe loguinho. E um abraço para todos que moram aqui. Obrigado pela audiência também. Um abraço da minha amiga, delegada aposentada Rosângela Cavalcante, a todos que moram aqui. Tive o prazer de vir aqui quando a Prefeitura veio lançar esse projeto do Parque da Mulher. Parque das Mulheres, é isso mesmo. Ficou bonito aí, mas o buraco é que está atrapalhando. O buraco está atrapalhando, né? Só falta só isso mesmo. Mas aqui que a gente já mora aqui, a minha mãe mora aqui há mais de 50 anos, né? Aí o prefeito veio, que é o menino, né? O JHC foi o único que olhou aqui, né, para nossa cidade, aqui em frente ao Shopping Guatemi, né? Foi o único, porque essa praça aqui já era escrita, né, na prefeitura que aqui era uma praça. Se vai precisar do beneficiamento que houve, né? Só precisou a força mesmo do prefeito, né? Que foi o único mesmo que, graças a Deus, ele viu aqui. Fizeram essa praça aqui, melhorou muito, né, pro povo e as crianças também para brincar aqui e tudo, né? E aí vamos, né? Agora falta só esse buraco agora para resolver. Amém. Um abraço para você, espero que logo se resolva aí. Valeu, obrigado. Já voltamos aqui, um buraco que ainda tem marcas ali no asfalto, a chuva continua caindo em Maceió, já começa a chuviscar, significa dizer que teremos água para fazer essas crateras no subsolo da capital. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do Parque da Mulher em Jatiuca, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnaldo de Melo, no canal 525 NET. Claro, Viderlan é com você. Muito obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação, ao morador também, né, que se dispôs a conceder essa entrevista nesse momento. E isso mostra também o risco, né, que esse buraco tem provocado, né? Apesar de ser um buraco para muitos, né, nessa questão ocular, ser um buraco pequeno, mas está no meio da avenida. E o que é que os carros fazem? Exatamente o que esse veículo acabou de fazer aí, né? O morador está indo ali, ó, retirar os cocos do buraco, olha só. Isso mostra o quanto esse buraco realmente tem levado um risco para a população, né? Com os carros passando muitas vezes em alta velocidade, alguns veículos estacionados também, colocando em risco a vida não só dos motoristas, mas também dos pedestres, dos condutores que passam pela região. Bom, o setor imobiliário passa por um momento especial em todo o país, com a volta do programa Minha Casa Minha Vida. As faixas de renda foram ampliadas tanto para quem será beneficiado com um imóvel pelo governo, quanto para quem vai financiar. Quem vai conversar conosco agora, e temos o prazer de receber aqui no estúdio, é o Alfredo Breda, da Telezil Engenharia, que também é vice-presidente do Sinduscom Alagoas e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Alfredo, que prazer mais uma vez, né, ter essa oportunidade de conversar com você. Ficou mais fácil mesmo adquirir um imóvel com um novo modelo do Minha Casa Minha Vida? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E realmente, é verdade, ele ficou mais fácil, tem mais subsídios, os valores modificaram. Vou aqui dar uma ideia do que aconteceu com a sanção desse novo projeto do Minha Casa Minha Vida pela Presidência da República. O que é que aconteceu? Os valores estavam limitados a cerca de R$260 mil, o faixa 3, tá? E houve uma ampliação para R$350 mil. Então, hoje, quem tem uma renda até R$8 mil consegue adquirir um imóvel de R$350 mil pelo Minha Casa Minha Vida. Isso é fantástico, verdade. Porque imóveis em regiões aqui no Farol, que custam em torno de 350 e estavam assim... As pessoas não tinham condição de comprar, porque não se enquadrava. Os juros são mais baixos do Minha Casa Minha Vida, isso é um grande diferencial também. Então, isso aí atinge uma boa parte da classe média. Mas o importante do novo Minha Casa Minha Vida é o retorno do Faixa 1. O Faixa 1 é um programa para quem constrói ou para quem entrega esse tipo de moradia à população, que é a população mais carente, que paga prestações de R$30 a R$150,
e atinge até um salário mínimo, essas pessoas passam a ter dignidade. Porque a casa própria, eu sou entusiasta desse programa, eu sou fã do Minha Casa Minha Vida. E esse programa beneficia toda essa população mais carente. Pessoas que não têm onde morar, ou que moram em costas, que moram em favelas. Então, tudo isso você passa a dar mais dignidade a essas pessoas. E isso é o faixa 1. Faixa 2 é a faixa que vai até 264 mil, que até recentemente, até o mês passado, ia até 208 mil. Então, você já consegue pessoas que têm renda entre R$ 1.800 até R$ 4.500, R$ 5.000, ela se enquadra no faixa 2. E aí consegue adquirir imóveis até 264 mil, com subsídios que chegam a pouco mais de R$ 50 mil. Então, as prestações cabem no bolso das pessoas. É um programa diferenciado. E por que eu falo isso? Quando você faz um programa, constrói unidades imobiliárias para a classe mais baixa, que é a grande maioria da população, isso movimenta a nossa economia. E aí, movimentando a nossa economia, não só as construtoras, mas as lojas de material de construção, as indústrias, indústria de lâmpada, indústria de porta, todo tipo de indústria movimenta, né? Então gera recursos para todas essas empresas. E essas empresas vão gerar mais emprego e renda. Essa renda vai circular em nosso estado e vai trazer porque a economia vai subir para os imóveis de classe média e classe alta. Porque então a gente, com a classe baixa, você movimenta toda a economia. Ninguém pense que é a classe alta que movimenta a economia, não. Quem movimenta a economia é a classe baixa, é a maioria da população. E nós temos que defender esses programas, temos que defender moradias para a população mais carente. E é isso que eu estou fazendo aqui, defendendo, me apresentando como defensor dessa classe, desse tipo de moradia. E dá para perceber nesse seu entusiasmo, né? Até para fazer esse parâmetro sobre o programa, porque é curioso, muita gente pensa realmente que o Minha Casa Minha Vida só atende diretamente as pessoas de baixa renda. Não, pode ser até uma maior parcela agraciada, mas quer dizer, a classe média também, né? Quando você fala de imóveis de até 350 mil reais, aqui na Jatiuca, por exemplo, você pode encontrar imóveis nesse valor, não é isso, Alfredo? Pode sim, pode em vários lugares na capital alagoana você consegue encontrar imóveis nesse valor. E esse aumento para as faixas, para os 350 mil, foi uma solicitação nossa através da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, da qual eu faço parte como um dos vice-presidentes, e a gente fez esse pleito ao governo federal, na Câmara dos Deputados, ao relator do programa Minha Casa Minha Vida, e todo mundo concordou que isso era necessário, era importante para desenvolver melhor a nossa economia, principalmente as regiões Norte e Nordeste, que são as mais, vamos dizer assim, as menos beneficiadas no final das contas por ter uma renda per capita mais baixa. Então a gente precisa essencialmente do programa Minha Casa Minha Vida e desses investimentos federais. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse cenário do mercado imobiliário, até porque no posto que você assume como vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, como anda esse cenário do mercado imobiliário no pós-pandemia? Continua aquecido? O que é que dá para trazer aí como parâmetro para quem nos acompanha? A gente tem que entender que a pandemia ela foi muito ruim para todos nós sabemos disso, para a economia em geral, mesmo com liberação de recursos, liberação de benefícios para a população, mas isso não resolveu o problema, pelo contrário, acabou piorando, porque desapareceu aí, vamos dizer, os empregos, então deixou de ter empregos, produção, o material, aí vamos para o setor da construção, o material de construção aumentou demais, então a gente teve aumentos de mais de 100% em materiais de construção de meados de 2020 até agora, a gente tem aumentos que chegam até 150% em alguns tipos de materiais. E isso impactou diretamente nos preços. Sim. Para você entender, no início da pandemia, em abril, maio de 2020, uma casa popular custava em torno de 120 mil reais. Hoje, essa mesma casa popular igualzinha custa 220.
Olha o problema que nós nos envolvemos. Bom, mas para nossa sorte, a sorte da população, o governo aumentou o subsídio, diminuiu a taxa de juros e a pessoa praticamente com a mesma renda que ela tinha, ela consegue adquirir o imóvel que era 120 por 220. Então, essa é a grande vantagem do programa. E aí, o que é que ocorreu no final das contas? O mercado imobiliário, ele voltou, ele está aquecido, pós-pandemia, vamos dizer aí, final de 21, ano de 22 aquecido, 23 ele continua aquecido, ele continua forte, sendo que os preços estão ainda subindo. Então, assim, eu sempre recomendo, eu já dizia isso há algum tempo, mas eu recomendo que quem tiver condição de adquirir seu imóvel agora, adquira logo, porque essa baixa da taxa de juros, com os preços que tiveram que subir e as construtoras não conseguiram ainda repor os preços conforme os aumentos de materiais e mão de obra, mas isso vai acontecer fatalmente. Então é importante que quem tiver condição de adquirir o imóvel agora, vá logo, adquira, porque temos imóveis disponíveis no mercado, nós temos ainda estoques e é o momento oportuno para quem quiser adquirir o seu imóvel, sua casa própria, que é o sonho do brasileiro, o sonho de todos nós, é ter uma casa própria. Depois a gente pensa no resto, mas a casa própria é o grande sonho de nós brasileiros. Você foi presidente do Sinduscom e tem uma história, deixou um legado, né? Principalmente quando se fala desse mercado imobiliário aqui no estado de Alagoas. E quando realmente deixa uma marca como essa, necessariamente acaba também transferindo uma continuidade para aquele que assume, né? O atual presidente do Sinduscom. E eu gostaria que você falasse desse cenário em Alagoas, né? Da época em que você era presidente para agora, por exemplo, principalmente com esses bairros afetados, né? Acabou gerando necessariamente para Maceió um novo olhar, uma repaginada também no mercado imobiliário, no processo de negociações em imóveis aqui em Maceió, por exemplo, Alfredo? Perfeito. Esse caso aí do bairro do Pinheiro e regiões adjacentes, ele foi triste assim para a população. Eu mesmo fui criado uma grande parte da minha infância no Pinheiro, naquela região lá, e a gente fica um pouco triste com o acontecido. Mas os reparos e as indenizações estão sendo feitas, está sendo feito o melhor trabalho possível para que seja resolvido o problema, tornar aquela região uma região habitável novamente daqui a alguns anos mais, revitalizando. Então, assim, existe um trabalho muito grande sendo feito ali, é importante para nós do setor da construção que seja feito e depois, futuramente, daqui a 10 anos, sei lá o que, pode ser que voltemos a construir naquela região e esse é meu sonho e que isso aconteça. E isso foi importante agora pelo lado das indenizações, porque circula recursos aqui em Maceió, em Alagoas, para quem morava ali na região adquirir novos imóveis. Isso deu uma revitalizada no mercado imobiliário, principalmente no momento de pandemia, em que estava sendo muito difícil de se produzir novos imóveis, por conta também, que eu disse, de aumento de materiais, essas coisas todas. Sim. Então, esses recursos que advêm das indenizações foram muito bem-vindos e são muito bem-vindos para melhorar aqui as condições no mercado imobiliário. Alfredo, vamos falar de geração de empregos. Quantos empregos diretos e indiretos esse mercado ele gera, né, o mercado imobiliário? Esse número pode, inclusive, na sua estimativa, aumentar com as novas obras dentro do novo Minha Casa Minha Vida? Perfeito. Deve aumentar sim. E o que é que ocorre? Eu sou entusiasta do programa também porque ele gera emprego e renda, tá? Então, o cara diz, uma casa, ela dá mais ou menos 2 empregos diretos, uma casa. Estou dizendo assim, sim, claro. Aí você faz 1.000 casas, são 2.000 empregos diretos. Só para entender assim a proporção do que é que ocorre quando a gente está construindo e trabalhando. Então, esses empregos são pessoas, são terceirizados que estão na obra, são trabalhadores contratados na obra. Fora isso, você tem também o pessoal que vende o lanchinho na porta da obra. Então, isso gera, né, na verdade. Isso gera as indústrias, então isso gera muito emprego. Hoje, aqui em Alagoas, a gente tem cerca de 20 e poucos mil empregos diretos
Cada emprego direto a gente considera mais 2 indiretos, então são 60 mil empregos, quando a gente pega aí, cada 20 mil empregos equivale a 60 mil entre diretos e indiretos. Quando você pensa em 60 mil, você pensa no número de pessoas, cada pessoa é ela e mais 4, são 5 pessoas. São 300 mil pessoas, se você pensar direitinho e fizer essa conta, vivem do setor da construção aqui em Alagoas, entre direto e indiretamente, mas já essas 300 mil. E se a gente puxar mais um pouquinho a corda, a coisa vai embora. Então, o setor da construção tem essa facilidade de gerar emprego, gerar renda e ajudar a nossa economia. Então, eu sou entusiasta desse programa. Isso é muito verdade o que você fala. Nós, às vezes, passando na frente de algumas obras, quando você fala ali do vendedor de lanche, né? Em horários específicos, às 10 da manhã, às 4 da tarde, ali às 5, o pessoal ali realmente consome bastante, ou seja, acaba gerando um emprego, né, de forma indireta para aquela pessoa que vende aquele lanchinho também. Isso acaba sendo muito bem observado. Parabéns. Alfredo, como você vê a expansão mobiliária no litoral norte? Nós estamos acompanhando, né, obras sendo lançadas, empreendimentos também sendo anunciados. Como é que tem sido vista essa expansão no litoral norte de Alagoas? Na verdade, Maceió acabou ficando assim, com uma possibilidade de expansão exclusivamente para o litoral norte ou em direção ao aeroporto, em direção a Rio Largo, tá? Então a gente tem essas 2 direções. A terceira direção de Maceió, que acaba ali no Pontal, tem a dificuldade da Braskem e aí ficou um pouco mais difícil de se desenvolver o mercado imobiliário naquela região. Está se desenvolvendo pós a ponte na região de Marechal Deodoro, Ilha de Santa Rita, Marechal Deodoro, que é uma região onde assim as pessoas devem morar em casas, é essa a vocação daquela região. E o litoral norte, a vocação é fazer prédios, até porque a faixa é muito estreita. Você vai ali pela AL-101 norte, tem uma barreira aqui, então ninguém consegue construir no outro lado, com raras exceções, um loteamento, outro ali qualquer, mas as construções mesmo de prédios vão ter que ocorrer ali beirando a pista. E eu vejo ali como positivo para quem quer morar assim, quem tiver uma melhor condição de morar à beira-mar, numa região que vai se desenvolver mais ainda. A duplicação que está sendo executada, ela vai por cima, mas aquela estrada assim, que eu acho uma estrada bucólica, vamos dizer, uma estrada diferenciada, ela vai ser preservada, então vai ser uma estrada só para quem morar ali na região, vai ficar, eu acho que vai ficar bem interessante, que é o futuro também o litoral norte, tá? Eu acredito muito em Maceió, litoral norte, região alta e Marechal, a outra parte, isso falando em Maceió. Em Alagoas, aí você pode pensar Milagres, Maragogi. Milagres é diferenciado. O que tem de construção na região de Milagres é absurdo e vai ser está sendo um grande sucesso e as pessoas estão procurando, as pessoas de outros estados para ter essa segunda residência na região de Milagres. E falando exatamente ainda de Maragogi, eu diria que a tendência deve ficar muito maior, né, de uma mobilização ali e um aquecimento no mercado imobiliário com a chegada do aeroporto, né, um projeto. O aeroporto, e a gente está fazendo o esgotamento sanitário de Maragogi. Por uma coincidência, é a minha empresa que está à frente lá dessa obra. Então, todo o esgotamento de sanitário de Maragogi está sendo executado e isso aí vai trazer, um diferencial muito grande para a região. Não só em Maragogi está sendo executado em São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, então toda aquela região vai estar saneada. Acho que daqui a 2 anos a gente vai ter toda a região saneada. Isso é o que há de melhor para a população. Vamos falar agora da Telesio Engenharia. Hoje a empresa está com quantas obras em andamento e quais as novidades para o mercado alagoano? A pergunta que faço, isso também deixa um pouco mais de liberdade, essa atualização de alguns anos para cá do plano diretor, em que limitava a construção de prédios em determinados números de andares também. Vamos ver como é que está essa situação, Alfredo. O plano diretor ele vai ser reanalisado agora. Foi montada uma equipe pela Prefeitura de Maceió para fazer os ajustes necessários para a gente ver se, enfim, a gente aprova o novo plano. Mas já foi feito anteriormente com a construção de um novo farol no Cais do Porto, foi feito até junto com as empresas que participam da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, da qual a Telesio também faz parte. A gente conseguiu fazer o farol lá no Porto e com esse farol no Porto a gente conseguiu permitir que os prédios aqui dessa região baixa
Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca, conseguissem subir um pouco mais de andares. Mas entenda, na hora que você sobe de andar, você estreita o prédio, essa é a regra. Então aí, porque senão você ia empatar a ventilação. Então essa é a grande inteligência do nosso plano diretor. Então você não pode subir o prédio com 20 andares e ficar na mesma largura de um de 8 andares. Entendi. Então ele vai ficar mais esbelto, tranquilamente. Pronto, então é uma coisa compensa a outra. No final das contas, não se muda tanto em termos de ganho para o mercado imobiliário, mas talvez ganhe mais em ventilação para a população, porque o prédio fica mais alto e você tem mais pontos em que passam a ventilação da praia. Falando da Telezil Engenharia, a Telezil é uma empresa que já tem 27 anos no mercado e a gente tem algumas obras em execução, algumas obras importantes, temos prédios comerciais em frente ao shopping, temos prédio aqui na Avenida Jatiuca, que é um sistema que ele está... nós fomos a primeira empresa a trazer para cá esse sistema que é com a House, Powered by House, que é um sistema tipo o Netflix da habitação, vamos pensar assim. Então, que você vende as unidades e essas unidades são alugadas às pessoas. A pessoa pode ficar 10 dias, 20, 30, um ano e não precisa de nada, não precisa de fiador, não precisa de nada, ela aluga pelo celular, pelo smartphone e ela já tem direito a todos os serviços desse empreendimento. Então, a Telezil tem vários empreendimentos na parte alta, do Minha Casa Minha Vida. O que a pessoa quiser com a Telezil, pode nos procurar que a gente vai ter o imóvel para essa pessoa. Alfredo, muito obrigado, tá, pela sua participação. Parabéns também no lançamento do Milagres Beach Residência, tá certo? Pelo trabalho que tem sido desenvolvido, não só à frente da Telezil, mas também como vice-presidente do Sinduscom Alagoas e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Volte sempre, portas da TV Mar sempre abertas, tá certo? Eu só tenho a agradecer o espaço que vocês nos deram aqui e estarei sempre à disposição para ajudar no que for preciso ao meu estado, ao estado de Alagoas, à minha cidade de Maceió. Nós vamos agora a um rápido intervalo, né? Depois de falarmos de uma maneira muito ampla do mercado imobiliário, nós vamos falar de Agosto Lilás, depois do intervalo, tá certo? O pessoal da OAB Alagoas realizando ações, promovendo também trabalhos de conscientização, tudo isso depois do intervalo, voltamos já.